Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa casa de oração, ao grupo de Fraternidade Espírita Caminho da Luz. É com muita alegria que estamos aqui hoje para mais um momento de reflexão na nossa casa. E vamos aguardando a todos adentrarem, a Socorro, Cássia, todos sejam bem-vindos à nossa casa, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite a todos. Hoje o tema é muito pertinente ao momento atual em que a gente vive, né? Então a gente escolheu um tema bastante esclarecedor, né? Que nós vamos ter vários esclarecimentos a respeito desse tema dessa noite. Então, meus irmãos, para iniciar, mais uma vez, boa noite a quem está nos assistindo, quem está participando, sejam todos bem-vindos, tá bom? Então, vamos fazer a leitura, né? Antes da nossa prece e da nossa live. Ignorar ofensas. Por ignorar ofensas, não se sinta frágil ou acovardado. Quem está com a razão não precisa de se conflitar com alguém para que a verdade acabe por se impor. Não se melindre, porque este ou aquele confrade não lhe reconheça os méritos e nem lhe perceba os esforços. O que você prefere ser notado por Deus ou pelos homens? Para não se revidar uma agressão verbal, é preciso uma fortaleza íntima, expugnável, porque os fracos sempre aceitam provocações. Não perca o seu precioso tempo tentando remendar uma situação de mal entendido, em que da outra parte não há a mínima vontade em que laços de amizade sejam reatados com você. Todavia, se a oportunidade surgir, não deixe de estender a mão a quem o esteja procurando. A primeira atitude de quem realmente esquece uma ofensa é não mais comentá-la com ninguém. Ninguém é generoso porque perdoa, mas é grande quando reconhece que erra e pede perdão. Pela sua capacidade de não guardar ressentimentos, pode ser avaliado o grau de evolução espiritual a que você já chegou. Então, meus irmãos, é uma leitura muito interessante que vai de encontro ao nosso tema dessa noite. Então agora vamos elevar o nosso pensamento a Deus nesse momento, pedindo a Jesus, a Maria Santíssima, os nossos amigos de luz, que nos abençoe, que nos intua nessa noite de muita paz e de muita luz, para que possamos estar levando o Evangelho, a palavra do Cristo, que nos fortalece, que nos engrandece, que possamos internalizar os conhecimentos dessa noite, que possamos progredir, que possamos trabalhar na seara do bem, agradecendo a Deus por esse despertar de nossas consciências, por estarmos aqui, mais uma vez, nesse encontro, apesar de ser virtual, com todos os nossos irmãos, irmanados nesse amor que emana de Ti, Senhor. Jesus amigo, fica conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, gente, o tema dessa noite, nós vamos falar sobre a mágoa. E o que é a mágoa, né? A palavra mágoa vem do latim mácula, né? E tem o mesmo significado de mancha, de nódoa. Tinha originalmente o sentido de impureza. Maria, mãe de Jesus, é chamada de Maria Imaculada, ou seja, sem mácula, sem mancha, pura. E o que é mágoa? A mágoa é um sentimento comum a todos nós, a todos os seres humanos, caracterizado por uma sensação provocada a partir de um ato indelicado, decepcionante ou de ofensas por parte de outrem. Quando alguém nos atinge
e ficamos chateados, tristes ou zangados com o outro. Então, esse constrangimento, esse mal-estar, por essa situação que nós passamos, que alguém provocou, a gente guarda essa mágoa, a gente fica ressentido, a gente fica triste, às vezes com raiva, não é? Então, existem coisas na vida e situações que são inevitáveis nesse mundo de hoje que a gente vive. E desencadeiam também emoções que são inevitáveis, né, ao ser humano, nesse momento atual de nossa existência. E quem pode dizer que não guarda ou nunca guardou ressentimento ou mágoa de alguém? Isso porque ainda não conseguimos deixar de nos magoar, de sentir, de sofrer por alguma coisa que não gostamos, por algo que não aceitamos. E mesmo sabendo que isso não faz bem, a gente ainda nutre esse sentimento de mágoa, de tristeza, de ressentimento, não é? Então, ao contrário dos outros sentimentos humanos, esses sentimentos são intensos e passageiros. A mágoa é uma sensação de desconforto que pode durar muito tempo ou para a vida inteira. E isso acontece com as pessoas, e pessoas podem fazer isso de forma consciente ou não. Então, a mágoa é um sentimento de um evento que passou, que aconteceu, e o que a gente faz? A gente grava, a gente fotografa esse momento e guarda, né, em nossa mente, em nosso coração, e fica relembrando o tempo todo, no dia a dia. A gente fica sofrendo, a gente fica relembrando aquele momento que já passou, mas nós ficamos alimentando esse sentimento. Então, é um estado de descontentamento de algo, né, que nos veio despertar negativamente esse sentimento na gente, né? Mas o problema é quando surge, quando esse evento acontece, que passa, e depois nós ficamos relembrando, remoendo, sofrendo, passando toda aquela tristeza, relembrando sofrendo a mesma coisa, por algo que já passou. Então, nós devemos buscar uma solução imediata para que isso não perdure. Porque essa energia, ela fica uma energia represada dentro do nosso peito, dentro do nosso coração. E isso o que é que vai causar? Vai causar doenças. Porque nós sabemos que nós somatizamos, o corpo somatiza todas as emoções, todos os nossos sentimentos, especialmente os inferiores, e aí depois, posteriormente, o nosso corpo vai manifestar isso através de quê? De doenças, de transtornos, de síndrome do pânico, de depressões. Então, tudo isso por conta de algo que a gente represou, que a gente guardou essa energia ruim dentro de nós. Então, a doutrina espírita, essa doutrina consoladora que nos orienta e nos diz que não são as pessoas e nem as situações que nos desequilibram, mas sim a forma como lidamos com o outro e com essas situações. Por quê? Porque ninguém, meus irmãos, ninguém tem o poder de colocar dentro de nós essa mágoa, de plantar dentro da nossa mente, do nosso coração. Essa mágoa, ninguém tem esse poder. Então a gente coloca, a gente acolhe, a gente recebe, a gente compra aquele momento e coloca dentro de nós. E ficamos remoendo, sentindo, adoecendo com essa mágoa, com esse ressentimento, com essa tristeza, com esse desencanto, com essa falta de alento, não é? Então, quantas vezes a gente passou por situações que a gente nem ligou, que a gente nem percebeu, que a gente não deu importância, mas às vezes pequenas coisas a gente toma para si como algo muito grave, muito sério. Então, a mágoa não é uma ofensa externa. A mágoa, quem se magoa, tem a mágoa dentro de si. Tem a mágoa dentro de si. Por quê? Porque nós não aceitamos ser contrariados.
nós não aceitamos opiniões diferentes da nossa, achamos inúmeras vezes que a nossa opinião é a verdade, principalmente absoluta. Então, quando alguém vai contra isso, a gente não gosta, né? A gente fica melindrado, a gente fica chateado, a gente fica irado, por conta desse processo que a gente não consegue aceitar. Então, concordando ou não, aceitando ou não, nós só deixamos nos atingir por algo que nós deixamos a porta aberta, que nós temos uma conexão, que nós temos uma sintonia por aquilo que encontra eco dentro de nós. Então isso, a mágoa não é imposta por ninguém. Nós é que a colocamos dentro de nós. Nós é que aceitamos aquele momento difícil. Então, a gente fazendo assim uma pequena analogia, que é a mágoa com o hematoma, por exemplo. O hematoma, que é aquela mancha roxa que surge quando a gente bate numa mesa, em qualquer local. Por que surge aquela mancha? Aquilo foi uma reação do nosso corpo. Aquele objeto não tem nada a ver com aquela mancha. Foi uma reação do nosso corpo, porque a gente bateu. Então é o nosso corpo que está reagindo. Isso quer dizer que esse hematoma, essa mancha, essa nódoa é nossa. É a reação nossa, do nosso corpo. Então, cada vez que a gente se magoa, que a gente se entristece, nós estamos acionando, nós estamos tomando para nós essa mágoa, esse mal-estar, essa tristeza, essa desilusão. E daí nós temos alguma oportunidade de estarmos nesse momento, da gente estudar em nós mesmos. Por que eu fiquei magoado? Por que eu fiquei triste? Por que eu fiquei zangado com aquela pessoa, com aquela situação, com o que ele disse ou com o que ele fez? Por quê? Então é um momento da gente refletir, entrar dentro de nós e procurar respostas, para a gente se fortalecer, para a gente se melhorar. E a gente percebe que, como eu falei anteriormente, que pessoas que guardam isso para o resto da vida, o que acontece? Elas culpam os outros, elas criam mágoa, elas tentam perseguições, elas tentam se vingar. E aí, quando a gente desencarna, que reencarna, o que vai acontecer? Nós vamos ser colocados junto com aquelas pessoas, né? Que foi criado aquele mal-estar, foi criada aquela mágoa. Para quê? Para a gente poder reparar, para a gente poder se melhorar. Então, não é bom a gente deixar esse rancor dentro de nós. Então, a partir dessa reflexão, da gente começar a transformar e a sentir por que está acontecendo, a olhar para dentro de nós, né, essa mágoa, essa tristeza. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que sofrem muito. Todos nós conhecemos pessoas que sofrem demais, pessoas que fazem crueldade, que fazem grosserias. E isso às vezes tem a ver com reencarnações passadas, com vidas passadas, por conta desse desentendimento, por conta dessa falta de amor, por conta dessa falta de compreensão que gerou tudo aquilo. Então aquela pessoa volta novamente com aquelas pessoas para poder reparar, para poder se melhorar. E a gente sabe que esse círculo vicioso, ele só se quebra através do perdão. Então a gente sabe que a tentativa do perdão, do amor, mas se o amor não couber isso tudo, então que você tenha pelo menos a compreensão, que você tenha a tolerância, a paciência com aquele momento, com aquela pessoa. Nós sabemos que não é fácil, mas nós temos que tentar exercitar isso, porque a mágoa, meus irmãos, é o cárcere da alma, e a gente sofre muito mais por conta das circunstâncias, das pessoas, do que elas fazem, do que elas dizem, porque com as circunstâncias da vida, com as vicissitudes. Tipo, de repente a pessoa fica desempregada, ela não sofre tanto como se alguém fez alguma coisa ou disse alguma coisa para ela. Então a gente sofre muito mais por causa das pessoas. E nós sabemos que as pessoas nos fazem sofrer, mas nós também fazemos também isso em contrapartida. Nós fazemos também os nossos irmãos sofrerem.
se decepcionarem também. Muitas vezes, como eu já falei, às vezes de forma inconsciente, mas nós também temos esses momentos. E às vezes a gente nem se dá conta de que realmente a gente magoou, que a gente entristeceu alguém por conta daquela atitude, daquela fala, daquela brincadeira, algo que de repente aquela pessoa não estava bem, não estava num dia bom, estava muito sensível, muito vulnerável, e aquilo que alguém falou para ela, ela não gostou. E ela vai gravar aquilo, ela vai reservar, ela vai preservar aquilo dentro do seu coração. E aí a gente sabe que esse tipo de sentimento são sentimentos que vão crescendo, e aí abala relacionamentos como casamentos, amizades, no trabalho. Então a gente sabe que o maior adoecimento nas relações humanas é a mágoa, né? Esse sentimento de amargura que se instala dentro da gente. E aí a gente vai pegar, tirar lá do fundo da nossa alma, trazer esse sentimento inferior, e aquilo vai criar um escudo ao seu redor. E aí você vai se transformar numa pessoa amarga, numa pessoa que, onde chega no local, todo mundo percebe aquela energia pesada. Tem muita gente que chega em locais, ou chega, né, no trabalho, em casa, e as pessoas às vezes dizem: nossa, fulano já chegou, já vem fulano reclamar, já vem fulano falar de alguma coisa. Então, que possamos deletar do nosso coração, que possamos tirar, que possamos resolver, que não deixemos que esse pequeno sentimento, que essa pequena mágoa cresça dentro de nós. Porque a mágoa é uma situação que deixa você triste, que deixa você com raiva, que deixa você constrangida. Então são sentimentos que a gente tem que deixar para lá, que a gente tem que deletar do nosso coração. E eu achei interessante aqui um teste para saber se nós temos mágoa. Então assim, nós temos 3 perguntas que nós iremos fazer para nós mesmos. Então a primeira pergunta: você assume que ocorreu afronta em termos muito pessoais? A segunda: você culpa o autor da afronta por como você se sente? Você criou ou tem uma história sobre a afronta? Então, se a resposta para esses 3 itens forem positivas, infelizmente você tem a mágoa no seu coração. Espero que você tenha conseguido superar essa mágoa, esse momento difícil na sua vida. E a gente sabe, quando a gente fala do perdão, a gente sabe que o perdão liberta, e principalmente quem perdoa é o mais beneficiado, porque ele consegue se libertar daquela situação, se libertar daquela pessoa em que ele fica pensando 24 horas, e também se livrar de outra vida e outra encarnação, se encontrar com aquele momento difícil, com aquela mesma pessoa. Então é uma bênção o perdão. E aí, como podemos minimizar? Como podemos sair dessa situação de mágoa? Como podemos sair dessa cilada? Não é? Então, se você ainda não consegue perdoar, porque perdão, muitas vezes a pessoa diz: eu não consigo perdoar fulano. Então, se você não consegue perdoar essa pessoa, dê a ela o direito de ser como ela é. Ela pode ser desonesta, ela pode ser sem caráter, ela pode ser infiel, ela pode ser mentirosa, pode ser corrupta, mas dê esse direito dele ser como você acha que ele é. Mas não se contamine com essa situação em que ele vive, em que ele acha que está certo agir dessa forma. Então nós não devemos nos deixar levar pela situação em que o outro vive. Então deixa ele ser o que ele é. E aí você pode muito bem dizer: sim, mas aí eu posso tentar perdoar, mas essas pessoas não querem saber de mim, não querem falar comigo. E aí tem outro método que é infalível para que você se liberte, que é a prece, a oração. Então eu pedi a Deus, visualizar aquela pessoa nas suas preces, pedir a Deus, pedir perdão, né, aceitar a sua imperfeição e pedir que Deus libere a pessoa e você dessa mágoa, que possam se encontrar em outros momentos felizes,
livre dessas mágoas, desses ressentimentos, desse mal-estar, desse constrangimento. Então, é um momento também da gente, é outro passo também que a gente pode tentar minimizar e melhorar e poder enfrentar a mágoa, é através de proteger o campo das emoções, fortalecendo nossos sentimentos, né? Não permitindo que a mágoa penetre em nossos corações. Porque a sintonia, tem que estar em boa sintonia e não deixar que aquela energia ruim penetre em você, como a gente já falou, que aquela pessoa não tem esse poder. Então que você não deixe, que você crie um escudo do bem para que essa situação não penetre na sua mente, no seu coração. Mas se isso porventura aconteça, que você possa, o mais rápido possível, procurar deletar, procurar retirar do seu coração, da sua mente, esse sentimento inferior, esse sentimento que nos leva ao sofrimento. Portanto, a única maneira é através do perdão. E o perdão, como todos nós sabemos, o perdão não significa esquecer. Eu já perdoei e esqueci. Não, a gente não esquece. A gente não esquece. Perdão não é esquecer e muito menos compactuar com o que aquela pessoa fez ou criou ou disse para você. O perdão é você, quando você relembrar daquele fato, daquela situação que você passou de tristeza, é você não relembrar mais o sofrimento. Apenas lembrar sem sentir novamente aquelas emoções ruins. Então esse é o perdão. Você se perdoa e perdoa o próximo daquilo que aconteceu. Então, e a partir daí, você tirar um aprendizado, como a gente falou anteriormente. Por que eu me entristeci? Por que eu fiquei zangado? Por que eu fiquei colérico com aquela situação? O que provocou isso? Será que eu também não tenho responsabilidade? Será que eu não compactuei com isso também? De alguma forma, direta ou indiretamente, eu tenha provocado aquela situação que se voltou contra mim? Então é um momento de reflexão, meus irmãos, da gente pensar, da gente refletir. Porque o que acontece com a mágoa? A gente fica com raiva, a gente joga as responsabilidades para o outro. A gente diz, eu tô assim porque fulano me chateou, eu tô triste, eu tô zangado, eu tô depressivo porque fulano me colocou nessa situação, porque ele diz isso, porque ele fez isso, e ele tem que me pedir desculpa, ele tem que me pedir perdão, e você fica nesse ciclo vicioso, sofrendo, adoecendo. Então vamos fazer o inverso, vamos deletar, vamos perdoar, vamos esquecer, né, esse fato ruim, não esquecer o que aconteceu, porque como eu falei, a gente não esquece, mas a gente não vai mais sofrer diante daquela situação. Porque, meus irmãos, nós temos que acolher nossas sombras, nossas imperfeições. Quando eu digo acolher, não é aceitar, mas reconhecer nossas falhas, nossas incongruências, nossas incoerências, nossas invejas, nossas infantilidades, nosso egoísmo, nossa falta de humildade. Então, eu acolho tudo isso em mim e tento me melhorar, mas não projeto isso em você, é coisa minha, é algo meu. Então, a partir dali, eu vou tentar superar e tentar me melhorar, tirando a lição de tudo isso que aconteceu e transformando em luz, em equilíbrio. Se aconteceu isso, então por que eu fiquei assim? E tentar se melhorar para que outra situação ocorra da mesma forma e você não sofra mais. E você tente resolver da melhor forma possível, com calma, com serenidade, com equilíbrio. Porque se você entrar na sintonia, você vai se desequilibrar. Então, se alguém chega muito estressado com alguma situação, muito perturbado, você tem que manter um pouco de calma. Para você não, como eu já falei, não comprar, não acolher esse estresse dessa pessoa, né? Então, para nós espíritos encarnados, nós temos um grande desafio, enquanto estamos aqui nesse planeta maravilhoso que Deus fez para a gente. Então, nós temos um desafio muito grande, que são as provas e as expiações que temos que passar no nosso dia a dia. E o que são provas? Né? Muita gente fala muito em provas e expiações.
A prova que a gente fala são situações que são colocadas à nossa frente para que possamos exercitar o Evangelho do Cristo, do conhecimento que a gente teve, daquela leitura que a gente fez, daquele estudo que a gente fez sobre o Evangelho de Jesus. E a gente poder exercitar como na escola. A gente está na aula e tem aquela disciplina e nós estudamos. E aí um dia tem a prova, para a gente saber se a gente realmente entendeu, se a gente internalizou aquele conhecimento. Então as provas são as situações que são colocadas à nossa frente, para que possamos resolver da melhor forma. E a expiação é uma situação de algo que nós temos que reparar, de coisas que nós fizemos anteriormente, né? Aquela falta de respeito, aquela situação em que nós colocamos aquela pessoa. Então nós temos que reparar, nós temos que ter empatia com o nosso irmão, porque o que acontece? Muitos de nós achamos que quando a gente faz algo de errado, por exemplo, e aí a gente pede perdão a Deus, não é? A gente pede perdão. Ah, não, Regina, mas eu já pedi perdão a Deus, já estou perdoada. E não é bem assim. Nós temos que primeiro sentir aquela culpa, reconhecer a nossa falha, o nosso erro, a nossa imperfeição. Mas também não podemos ficar só nessa fase, que já é uma infantilidade. Então nós temos que ir para a fase do arrependimento, de realmente reconhecer. Mas também não podemos ficar nessa fase. Nós temos que ir para a última fase, que é a reparação, né? Então eu entendo que eu errei, e aí eu vou reconhecer essa falha e eu vou reparar. Então fazer ao outro o que gostaria que fizesse comigo. Então ninguém gosta de que os outros façam coisas ruins com a gente. Então não vamos fazer com o nosso próximo. E se um fizer, vamos reparar. Porque não basta pedir perdão. Você vai ter que reparar ou nessa vida ou em outra vida. Então vamos correr e vamos reparar nessa vida. Não custa nada você tentar ouvir, tentar conversar, tentar esclarecer, tentar compreender o que aconteceu aquela situação. Primeiro com você e depois com o outro, não é? Então, o nosso grande desafio aqui na terra, enquanto espíritos encarnados, é domar as nossas imperfeições, as nossas falhas, é fazer o que Santo Agostinho falou: conhece-te a ti mesmo. Então vamos tentar mergulhar em nós mesmos, para a gente descobrir por que a gente age dessa forma, de outra, porque a gente fica chateado. Então vamos tentar descobrir, para a gente tentar se melhorar, para a gente não sofrer com mágoa, com ressentimento. Se alguém nos decepcionou, se alguém nos iludiu, se alguém mentiu, o problema é daquela pessoa que agiu daquela forma e não nós. Então, novamente, não vamos acolher essa marca, essa mancha, essa nódoa dentro do nosso coração. Não vamos deixar que isso aconteça de forma alguma, porque nós viemos, meus irmãos, para ser felizes, para crescermos intelectualmente, moralmente, principalmente espiritualmente. E nós sabemos que essa mudança não se dá de repente. Nós sabemos que essa vida, uma vida só, não é suficiente. Por isso que temos várias e várias existências, para que possamos aprender, para que possamos nos doar o melhor de nós, para que possamos reconhecer nossas falhas, para que possamos reparar esses erros. E para isso nós temos que nos reportar sempre ao Evangelho de Cristo, que é a base da nossa vida, que é a base de tudo. Então que possamos vigiar e orar aquela tristezazinha, aquele sentimento que está ali se alojando. Vamos fazer uma prece, vamos trocar aquela energia negativa por energias positivas, pela alegria. Vamos pensar em coisas boas, vamos pensar na felicidade, vamos pensar em tudo de bom que Deus oferece para nós aqui. E muitas vezes nós não conseguimos reconhecer, não conseguimos enxergar, porque muitas vezes a gente reclama do que não tem, mas esquece de agradecer o que temos,
que é o principal. Então, meus irmãos, espero que essa fala de hoje tenha contribuído para que a gente possa despertar para esses sentimentos inferiores e possamos não deixar que isso aconteça na nossa mente, no nosso coração, que possamos deletar de todos nós esse sentimento inferior. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Obrigado pela presença de todos. E vamos para a prece final. Amado Jesus, queremos te agradecer por mais esse momento de aprendizado, por mais esse momento de paz e de luz que emana de ti, Senhor. Queremos te agradecer por esse despertar de nossas consciências, que possamos, Senhor, diante dessa situação que assola o mundo, diante de tantas consequências ruins, das enfermidades, das adversidades, que possamos ter a luz, que possamos ter o equilíbrio, que possamos ter o teu amor, que possamos estar levando a paz, a luz, aonde quer que nós iremos. Abençoa a todos nós, a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Que assim seja. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Graças a Deus.